esteja convosco. Paz, bem, alegria no Senhor. Que seja feita a vontade divina e que a nossa vontade seja nós nos harmonizarmos a ela. Que todos os universos evoluam e se reintegrem a Ti, Pai e Mãe. E que todos os espíritos ligados ao orbe terráqueo desenvolvam a mansuetude e por merecimento se tornem herdeiros da terra, mundo de regeneração. Nós vamos falar hoje sobre a dor e a transformação. A dor não tem existência em si mesma. Ela existe sempre como consequência de um erro, que significa afastamento da lei de Deus. E esse afastamento é corrigido com a dor, que tem a função de nos trazer de volta a harmonia com a lei de Deus. E toda dor traz consigo um valor que deve ser identificado e absorvido por nós para que não voltemos a errar, criando novas dores. O nome da palestra será a dor e a transformação. Sobre a transformação, diariamente nós, pela atividade fisiológica, estamos eliminando átomos e pela alimentação estamos ingerindo novos átomos. Então, a todo instante nós estamos nos transformando. E devemos evoluir, readquirindo o conhecimento que perdemos com a queda. Onde está isso na obra de Allan Kardec? Na questão 1009 do Livro dos Espíritos está registrado: pobres ovelhas desgarradas, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então nós deixamos o universo perfeito, em unidade com Deus, universo infinito, eterno, perfeito e absoluto. E caímos nesse universo nosso aqui, vibracional, universo imperfeito, finito, temporal e relativo. Nós temos que entender, e é importante, eu sempre tenho pensado nisso, que dois princípios fundamentais regem o nosso universo: o princípio do amor e o princípio da justiça. O amor não pode impedir que a justiça se cumpra, pois o que o homem semear, isso mesmo se fará. Mas a justiça, por sua vez, não pode se cumprir sem estar em perfeita harmonia com o amor, visto que a função da justiça não é punir e nem tampouco vingar, é antes corrigir e educar. E assim nós vamos prosseguir essa palestra, cientes de que dentro de nós existe o reino de Deus e também o reino infernal, que está no nosso passado animalesco, que vibra em nós como impulsos para cometimento de erros. E em nós, como potencialidades até desperta por nós, está o céu, o campo da santidade, o campo angelical, o campo arco-angelical, até que nós reintegremos na unidade do Espírito. Emmanuel, no livro de Justiça Divina, capítulo 24, escreveu: cada espírito permanece em determinado momento evolutivo, por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Então toda a nossa realidade está no nosso interior. Todo o nosso exterior é uma projeção conjunta do que está dentro de cada um de nós. Então, nós temos a ilusão que estamos separados, mas todos nós estamos ligados por fios invisíveis e nós é que projetamos esse exterior em que vivemos. Isso é mais notório quando vamos para um browser e vivamos ali a consequência da nossa própria vibração. Emmanuel também, no mesmo livro, Justiça Divina, escreveu: disse-nos o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Então, o céu é o nosso estado harmônico de paz, e o inferno é o estado caótico de revolta. Se nós caímos no mundo, poderíamos ter evoluído em linha reta, em harmonia com a lei divina, mas pela revolta, nós nos afastamos da lei divina e por conta disso, fomos aprisionados em corpos materiais, perecíveis e tendentes ao apodrecimento. Formamos assim um ser humano que somos nós. E esse corpo não proporciona dor, com a finalidade de nos reaproximar da lei divina e assim permitir a nossa evolução. Diz Pedro Baldi no livro Problemas Atuais, capítulo 6: se observarmos as características das várias formas de vida em relação à altitude dos diversos tipos biológicos na escala evolutiva, veremos que nosso mundo pertence mais aos planos infernais do que os paradisíacos. É difícil a gente reconhecer isso,
Mas se nós vemos os jornais diariamente, nós vemos a situação do nosso planeta. Tanta corrupção, tantos crimes diariamente. Poderá haver no além, em outros ambientes, infernos ainda piores. Mas o terrestre é suficiente para nossas forças. Aqueles que merecem o pior, não tenham pressa, eles o acharão. Isso é deveras importante no momento que estamos vivendo agora. Estamos num momento de transição, em que os piores elementos estão tendo a sua última chance, que ou desenvolvem mansuetude, como está registrado no Salmo e também no livro de Mateus. No Salmo está escrito, bem-aventurados os mansos. E no Mateus está escrito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós temos que desenvolver mansuetude. Tem muitas coisas importantes, mas é importante, fundamental, sermos mansos. Essa violência que vive em cada um de nós é algo que tem que ser superado. Se não quisermos recomeçar o nível de vida em expiação e provas. E como está escrito aqui, os expurgados vão para níveis diferentes de mundos. Alguns com mais dores, outros com menos dores. E felizes os que iniciarem na terra a vida em regeneração. Nos diz também Pietro Baldi no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, no capítulo 7. A estrutura do sistema implica a cessação da dor, à medida que caminhemos para a ordem. Reconstruamos então a ordem, destruída, e teremos eliminado a dor, eliminando-lhe as causas. A ordem é Deus imanente que manifesta a ordem em todo o universo. O universo tem um grande campo da ordem, e nesse campo vai se concentrando e tem vários campos, como o campo de cada nação, o campo familiar, o campo das religiões. Mas é importante nós sabermos que o grande campo, que é a manifestação divina, é o campo da ordem. E na bandeira do nosso país está escrito ordem e progresso. Então temos que ter consciência da importância do significado da palavra ordem. Emmanuel Pietro Baldi continua: a evolução consiste exatamente em dispor mais harmonicamente as forças que somos e as que manejamos, isto é, da desordem para a ordem, relativamente mais completa. Então nós temos que adentrar no campo de ordem e cada vez mais aprofundar nesse campo. E fazer a diferenciação entre disciplina, que é algo imposto, mas a disciplina é importante, mas é um degrau para que nós avancemos mais e adentremos ao campo da ordem, que é uma coisa voluntária. Você se adequa e coloca em ordem seu sentimento, seu pensamento, sua palavra, suas ações. Esse é o caminho, do nosso caminho, chegando ao nível da retidão. Nós ainda vibramos em causa e efeito. Mas temos que superar. Causa e efeito é só um estágio evolutivo. Nós passamos da força para a astúcia, da astúcia estamos na causa e efeito, e agora temos que entrar no campo da retidão e avançar para a sincronicidade e outros mais, até chegar ao campo mais evoluído, que é o campo da ordem. Pietro Baldi continua: relação entre dor e felicidade significa relação entre dissonância e harmonia. O inferno é estado caótico de revolta, desordem satânica. O paraíso, estado orgânico de paz, ordem divina. Isso eu já tinha dito antes. Krishnamurti, no livro Rede do Pensamento, capítulo 3, nos diz: a ordem é necessária em nossa atividade diária, ordem em nossa ação e ordem em nossa relação uns com os outros. Temos que entender que a própria qualidade da ordem é totalmente diferente da disciplina. Como eu falei há pouco, a disciplina é algo imposto e a ordem é algo que brota de dentro de cada um. Continua Krishnamurti: a ordem se alcança diretamente aprendendo a respeito de nós mesmos, não de acordo com algum filósofo ou algum psicólogo. Descobrimos a ordem por nós mesmos quando estamos livres de todo sentido de compulsão, de todo sentido de esforço determinado para obter ordem de acordo com um caminho em particular. Essa ordem nasce muito naturalmente. É algo intrínseco a cada um de nós. E aqui eu coloquei para nós vermos a importância do campo da ordem. A lei sistêmica segundo a ciência. Isso está na obra de Pietro Baldi. Nós começamos agindo pela força, aí vamos desenvolvendo a inteligência, passamos a associar força à astúcia, onde é o que predomina na política, que é o engano ao próximo, para você obter vantagem pessoal, prometendo vantagem a todos e sempre buscando vantagem pessoal. E entramos no campo da causa e efeito, que todo erro gera uma dor que o corrige. E traz consigo a dor, traz consigo
um ensinamento que nos ensina a não mais errar, para que nos libertarmos da dor. Então só existe uma única forma de nos libertarmos da dor. É nos alinharmos com a lei divina, procurando não errar, porque todo erro gera dor que o corrige. Acima do campo da causa e efeito, já entrando no mundo da regeneração, nós temos a retidão, que é aquele que age com honestidade, com justiça, buscando o bem comum. Acima da retidão, entramos no campo da sincronicidade, que nós começamos a perceber as coisas que ocorrem, são todas ligadas, e essa ligação permite muito sincronismo, muitas coisas acontecendo com equilíbrio entre um e outro. Acima do campo da sincronicidade, temos o campo da complementaridade, onde somos todos complementos uns dos outros, como no nosso corpo. O coração tem uma função, o pulmão tem outra, a rim tem outra, então tem esse complemento, cada um faz a sua função sempre em função do conjunto. Assim era a nossa vida no sistema, na unidade divina, e nós temos que buscar essa complementaridade aqui nesse mundo inferior, para que possamos impulsionar a nossa evolução e entrar no campo da interconexão, já se aproximando do Cristo, ter a interconexidade com Cristo, para então buscar a equivalência, como disse o Cristo: eu e o Pai somos um. Esse campo da equivalência até que chega ao campo da ordem, que rege todo o nosso universo vibracional e que é presente no universo intrínseco, que é a unidade de Deus. No livro A Nova Civilização no Terceiro Milênio, no capítulo 7, Pietro Baldi nos fala: não eliminamos a dor por meio de sistemas exteriores, sobrepostos, coatores, distributivos, mas apenas através da compreensão e da prática da lei. O homem se irrita contra os efeitos, mas continua a semear as causas. Torna-se inútil querer suprimir as últimas consequências sensíveis. Elas ressurgirão sempre enquanto não suprimimos os precedentes de que derivam, não lhe determinando a formação e assimilando-lhes os impulsos resultantes. Enquanto agimos só externa e mecanicamente, com o emprego da força ou da astúcia, perderemos o tempo. Na Bíblia está escrito no livro Gálatas, capítulo 6, versículo 7: o que o homem semear, isso mesmo se fará. Se nós semearmos desordem, o que pode vir até nós, senão um malefício? Se nós semearmos um bem, o que vem naturalmente? Algo em nosso benefício. Então nós temos que ter essa consciência que tudo que vem até nós é consequência da nossa ação anterior. Então, se nós começarmos a agir no bem, o bem começará a vir até nós também. Claro que nós temos ainda a receber muitas dores provenientes de erros antigos que cometemos e que ainda não estávamos preparados para absorver. Mas à medida que a gente vai superando a dor e aprendendo com ela, nós vamos evoluindo e nos libertando mais e mais da dor. Esse é o caminho evolutivo. Continuando no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, Pietro Baldi continua: a dor, devido à natureza equilibrada do sistema, é força que, manifestando-se, se consome, se esgota e se transforma em força contrária. Constitui ao mesmo tempo em estimulante de atividade, em adestradora e instrutora, isto é, em criadora de qualidade, que lentamente melhora, se fortifica e enriquece. Enfim, é grande harmonizadora, que leva o ser rebelde e caótico a funcionar organicamente, de acordo com o pensamento e a vontade de Deus. Era com esse entendimento que São Francisco costumava dizer: irmã dor, é tanto bem que espero que toda a pena me é muito amável. Porque ele sabia que a dor corrigia seus erros antigos e lhe ensinava a não mais errar. Esse é o entendimento que cada um de nós tem que ter. Abraçar a dor, não buscar a dor, mas recebê-la com amor, procurando saber qual é o seu valor instrutivo e assimilar esse valor e pô-lo em prática, para não incorrer novos erros. E assim, pouco a pouco, ascendemos a níveis superiores de vida. As trevas interiores: o que é, como nasceu, há quanto tempo existe? Bem, há quanto tempo existe? Segundo a ciência, o nosso universo existe há aproximadamente 14 bilhões de anos. A ciência fala em 13,8 bilhões de anos. Então, esse é o período de trevas em nós, como está na Bíblia, no livro Gênesis, no versículo 2.
No princípio era o caos. E Deus diz, e no 13 ele fala, Deus diz, haja luz e houve luz. Então, se nós partimos do caos, é porque o nosso princípio não é nesse mundo. Esse mundo é consequência do erro que nós cometemos quando estava no universo intrínseco a Deus, na unidade divina. Então, no universo intrínseco a Deus, Deus ama a criatura, dando todo o poder, todo o conhecimento. E a cada individualidade, Ele dá um conhecimento específico para a perfeição do sistema. Cada um de nós recebe todo esse amor, todo esse poder, é algo que nós não podemos imaginar. Ter todo o amor, ter todo o poder em si mesmo. Mas o sistema é egocêntrico, Deus é o centro para o bem de todos. Então nós recebemos esse amor, todo esse poder, e correspondemos a Ele, amando a toda a unidade que fazemos parte, e amando a Deus, que é o centro de onde parte todo o poder, todo o amor, todo o conhecimento. Mas ao receber todo aquele poder, todo aquele amor, nós aqui todos concentramos o amor em nós mesmos. Nós quisemos ser o centro do Senhor, em detrimento de Deus. E com isso nos concentramos na singularidade e demos origem a este universo vibracional. O sistema, o universo em que Deus é o centro, é um universo perfeito, absoluto, infinito e eterno. Nós caímos nesse universo, que é um universo imperfeito, relativo, espacial e temporal. Então nós temos agora que reconhecer que, colocando a nós como centros, nós geramos erros e mais erros que retornam como dores e mais dores, provocando sempre o nosso sofrimento. Nós precisamos reconhecer que Deus é o centro e Senhor, e é preciso se harmonizar a lei divina para que prossigamos a nossa evolução, a partir de agora, se possível, em linha reta, porque todo afastamento gera dor, que é o que nos massacra. Em Mateus capítulo 6, no versículo 23, está escrito: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Afinal, já se passaram 14 bilhões de anos e todos nós aqui ainda estamos vibrando em expiação e prova, correndo o risco de ser expurgado para um outro planeta. Segundo estudiosos, a Terra é o nosso 12º planeta de expiação e provas. E Chico Xavier diz que muitos dos nossos irmãos já foram expurgados para mundos inferiores, a maior parte para um planeta chamado Quiron, que pertence aqui à Via Láctea. Então nós temos que procurar só desenvolver a mansuetude, não é muito o que está se pedindo. Sobre as trevas interiores, esse slide aqui que eu estou passando, você encontra ele no curso IBES, Instituto Brasileiro de Benevolência, IBES, e Integração do Ser. Essa palestra foi ministrada por Maurício Crispim. Aí ele autorizou que nós podíamos usar. Eu estou fazendo aqui a palestra dele. Essa palestra não é minha. Era para ter falado isso antes, eu nem lembrei. Então, quanto às trevas interior, nós podemos fazer algumas perguntas. Há quanto tempo nelas vivemos? Como é? Onde ela nasceu? Qual a sua origem? Quais são os seus estágios e símbolos? Quais as suas dinâmicas, apelos e manifestações? O que lucramos com ela? Que ganho temos? Quais são as suas características e matrizes? Por que ela nos domina? Qual a sua dimensão, extensão, profundidade, raízes? Quão grande ela é? Vamos lá, a resposta pouco a pouco. Ainda pode perguntar mais. Como vê-la em sua totalidade? Como sair? Existe alguma medida que indique que estou saindo das trevas? Isso aí é natural, nós estamos no meio caminho evolutivo. Tem todo um passado no reino animal, vegetal, mineral, e tem todo o futuro no campo de regeneração, feliz e celeste. Então nós estamos no meio do caminho. Existe algum guia que possa nos auxiliar? Essa transformação, se houver, é possível se realizada enquanto estamos na Terra? Existe um tempo para a sua transformação? Existe um método de transformação? É possível transformá-la? Bem, são perguntas que a gente pouco a pouco vai respondendo aqui. Como e onde ela nasceu? Qual a sua origem? Essa resposta está no Livro dos Espíritos, perguntas 621 e 621A. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? A resposta: ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Essa é a nossa situação, muito triste, mas é a nossa realidade. Círio Albino escreveu:
podemos ver que a consciência que emerge de seu esquecimento gigantesco, veja bem que está em harmonia com Allan Kardec, podemos ver que a consciência que emerge de seu esquecimento gigantesco, lentamente, penosamente, sob a forma de vida que procura sentir, que sente vagamente, imperfeitamente, em seguida sente inteiramente e luta finalmente para sentir cada vez mais, para ser divinamente consciente, novamente livre, infinita e imortal. A vida é Deus como substância, o amor é Deus como essência, a lei é Deus como princípio e a verdade é Deus como ser. Então nós temos, a princípio, desenvolver a mansuetude para que nos aproximemos mais e mais da realidade divina. No livro História de um Homem, Pedro Baldi escreveu, no capítulo 29, mas as forças primordiais não foram destruídas, porque nada se pode destruir. Apenas se confundiram numa horrenda desordem infernal. Não restou ao ser outro caminho senão reconstruir tudo através de infinitas tentativas, falências e dores. Isto por uma lógica justa e exata de lei de equilíbrio. Equilíbrio entre a justiça e o amor, em que nós erramos e a dor nos corrige. Em verdade, de acordo com as conhecidas lendas bíblicas, as quais devem ter um sentido profundo, parece que uma maravilhosa ordem primitiva foi uma vez tragicamente desfeita, deixando o universo rolar num caos que o levou aos antípodas do ser, do bem ao mal, da felicidade ao sofrimento, das luzes às trevas, de Deus a Satanás. No livro A Nova Civilização, Pedro Baldi continua: a ascensão significa construção de consciência, a queda, destruição de consciência. A consciência conduz à ordem, à adesão à lei. A inconsciência conduz à desordem, isto é, à rebelião, que gera naturalmente a dor. O livre-arbítrio representa a fase de formação da consciência e, portanto, fase de transição que existe para ser superada, tão logo se atinge o objetivo. Nós vivemos num mundo em que existe o livre-arbítrio de um lado e o determinismo do outro. O que é o determinismo? O determinismo é o livre-arbítrio mal usado. Se você tem sementes, você pode plantar manga, goiaba, laranja, lima, limão, o que você quiser. Mas uma vez que você plantou, vai ser gerada a planta que você plantou. Assim são nossas ações. Você é livre para agir. À medida que você age, você entra no campo do determinismo, que aquela ação vai chegar à exaustão. No fundo da natureza humana está a tragédia da queda, em razão da qual a alma, centelha divina, desceu para a ilusão da matéria e dos sentidos, num ambiente ingrato, onde a conquista do progresso lhe custa esforço permanente, num corpo vulnerável, e tudo e com mente acanhada, com o que aos poucos terá de buscar o conhecimento que antes possuía do pensamento de Deus. Esse é o conhecimento que está latente e que cabe a nós, pelo nosso esforço, despertá-lo. Allan Kardec, na questão 466 e 524 do Livro dos Espíritos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Por isso é importante, ele falou, a importância é a atenção. Temos que estar atento a tudo. No livro O Sistema, Pedro Baldi escreveu: qualquer sejam as dúvidas levantadas contra essa teoria, não pode ser ela repelida pelos seguidores da doutrina de Cristo.
Este, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, diz: vi Satanás como um raio cair do céu. Porque no momento que o ser se colocou como centro do Senhor, concentrando em si todo amor, todo poder, ele se concentrou em uma singularidade e deu origem a esse universo. Mas essa concentração foi rápida, porque não havia matéria. Agora, no caminho evolutivo, a matéria está toda formada. Então nós temos que vencer a matéria para conseguir o caminho de retorno aonde estávamos. Por isso, o retorno é lento. E para nós rebeldes já se passaram 14 bilhões de anos e ainda estamos aqui, a meio caminho. De fato, a queda foi fulminante, rapidíssima, como ocorre quando rui um edifício. Tornar a subir é cansativo e lento, como acontece na sua construção. E isto porque se deve aprender outra vez, reconstruindo o que foi destruído. Então nós saímos do campo do espírito, concentramos o espírito em energia, que é um movimento ondulatório de ciclo aberto voltado para o espaço. Esse movimento se fechou em si mesmo e temos o mundo da forma, o mundo material. Assim, na energia nós temos o mundo do movimento e na matéria nós temos o mundo da forma. De acordo com a terceira representação do fenômeno, essas posições que revelam outras possibilidades de existência, situadas potencialmente no interior dos seres, eram os estados de energia e matéria. Nessa imagem, a revolta teria projetado o centro vital do ser, de sua posição de espírito para a posição de energia e por fim de matéria. A ciência hoje já consegue da matéria formar o espírito. A bomba atômica é isso. E no futuro nós perceberemos que a energia se utiliza no espírito. Primeiro no campo da consciência, que é uma energia que a matéria, a ciência ainda não conhece, para então a reintegração na unidade do espírito. No livro Sistema, Pietbaldi continua: isso faz pensar que, no espírito, existiria a possibilidade de um estado feito de matéria, como forma íntima, em estado potencial, e que a existência na forma de espírito se tenha emborcado na inversa posição material. É como está na história de Adão e Eva. Nós podíamos comer de qualquer fruta, menos da maçã. Essa era a possibilidade material. Nós comemos da maçã e caímos nesse universo vibracional. Em sua condição não mais potencial e sim realizada, posição que constitui a forma de existência do nosso atual universo. Em outras palavras, ter-se-é passado, e nisso constitui a inversão do estado no qual o espírito aprisionava e dominava como dono a matéria, que nele jazia fechada e adormecida em estado latente, como de não existência, ao estado em que a matéria aprisionou e dominou como dono ao espírito, que nele permaneceu fechado e adormecido em estado latente, mais ou menos reduzido à inconsciência. E na evolução nós temos que no reino mineral a inconsciência é quase total. No reino vegetal ela começa a diminuir. No reino animal, no reino elemental, como no homem primitivo, nós temos uma inconsciência grande ainda, mas já tem um princípio de consciência. E nosso estado aqui, nós estamos a meio caminho, já temos um certo livre-arbítrio, mas sempre dentro do limite de forças. Nós podemos agir até certo limite, como um peixe dentro de um rio. Então nós temos o estado de espírito, o estado potencial da consciência, o estado potencial de energia não adensável, o estado potencial de energia adensável, o estado potencial de matéria sutil e o estado potencial de matéria grosseira, que é o nível de vida que temos. Pois nosso corpo é um corpo, como já falei no começo, um corpo material, perecível, tendente ao apodrecimento e que nos deixa todos, sem exceção, suscetíveis à dor, doença, envelhecimento e morte orgânica. Isso não é uma coisa agradável. Isso é fruto dos nossos erros. No Deus do Universo, Pietbaldi nos fala: houve assim o desmoronamento das dimensões, de que nasceu primeiro o tempo e depois o espaço, que se pôde contrair até o ponto. Os fenômenos de nosso mundo, os que a ciência objetiva tomar por base e que reputa a verdade, são posições contraídas, involuídas, contorcidas
e falseada da verdade, que só se encontra no espírito em estado de perfeição em Deus. O que a ciência estuda é o universo desmoronado em dimensões evoluídas. É um estado particular contraído do ser decaído. E nós estamos num momento deveras importante, porque se nós conseguimos desenvolver mansuetude, poderemos permanecer na Terra agora com um mundo de regeneração. Segundo cálculos que não são exatos, mas se estima-se que por volta de 1050 a Terra começará a viver em regeneração. É uma data aproximada. O Big Bang se desenvolveu em um tecido matriz, ou universo pré-existente de consciências, e fluídicos ou energéticos, sutis ou rarefeitos, oriundos de vários ciclos de multiversos materiais. Segundo alguns estudiosos, toda a matéria, todo o universo, todos os átomos do universo, formando estrelas, planetas, satélites, minerais, vegetais, animais, todos os átomos do nosso universo estimam que são igual a 10 elevado a 32, o número 1 seguido de 32 zeros. E se nós pensarmos quantos universos paralelos existem, que nós sabemos que próximo daqui da Terra tem o nosso lar, que nós não conseguimos ver porque é um universo paralelo. Segundo o cálculo dos estudiosos, dos cientistas, existem 10 elevado a 500 universos paralelos. É o número 1 seguido de 500 zeros. É um número que não dá nem para imaginar quão grande é. Isso mostra o caminho longo que está na nossa evolução. Em universos cada vez mais sutis, até chegar no campo da consciência cósmica e de lá se reintegrar na unidade divina. Como disse Allan Kardec, tudo se encadeia na natureza, desde o ato primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Há mundos incontáveis e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos na atualidade pelos vossos instrumentos de ótica. Todos esses planetas, Júpiter, Saturno, são universos que contêm vida, num plano de vida feliz, e que nós nada vemos. A gente não vê nem nosso lado, está aqui pertinho, para ver quando atrasado ainda estamos todos nós. Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo Mundo de Exílio e Escola Regeneradora, nos diz: a Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio, constituído, porém, uma plaga de sombra varrida, muitas vezes pelos cataclismos de infortúnios e de destruição. Deve representar, para todos quanto a habitam, uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado, e onde ele se prepara, demandando o glorioso porvir. Então, se nós vemos a situação atual em que vivemos, com essa pandemia, tantas pessoas morrendo, quem gerou tudo isso? O ser humano. O que é que cada um de nós é? Ser humano. Então todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo agora. E se for ver com mais profundidade, isso é uma coisa positiva, porque havia possibilidade de nós termos uma guerra mundial, terceira guerra mundial, onde a destruição seria ser muito pior e iam morrer muito mais pessoas. Então, algum merecimento que tivemos, que o que seria uma guerra mundial, que destruiria boa parte da humanidade, foi aliviada para essa pandemia, que tanta gente tem matado. Então a gente vê a importância que tem nós procurarmos nos aproximarmos do bem. Desenvolvemos um pouco que seja a mansuetude. Ainda no livro Deus, o Universo Espiritual, ele continua: a queda do ser não significa somente desmoronamento de dimensões, mas também de todas as suas qualidades na posição inversa. É, pois, natural que a primeira delas, a liberdade, se transforme em escravidão. Agora verificamos precisamente isto. A característica da matéria, situada na dimensão inferior, volume que o espírito se despenha, forma espacial, é justamente o determinismo. E como eu falei antes, determinismo é a consequência do livre-arbítrio mal usado. Então, o determinismo é criação nossa. Usamos mal o livre-arbítrio, caímos no determinismo. E a característica do espírito situado na dimensão superior, consciência, é exatamente a liberdade. Então, nós vamos evoluindo do campo da escravidão para o campo da liberdade. Nosso planeta já teve muita escravidão,
Em certos lugares ainda tem hoje. Mas temos que ir mais e mais para o campo do amor próximo. Pois o amor próximo é representado em nosso nível inferior de vida como a caridade. A caridade é filha do amor próximo. No livro Sistema, contração proporcional ao impulso da revolta de cada criatura, de acordo com sua posição e potência, para planos inferiores de vida, interiores a eles, para os quais, por lei de equilíbrio, foram arremessados os seres que quiseram expandir-se demais para planos superiores de vida, exteriores a eles, situados além dos limites estabelecidos pela lei. Então, o nosso maior problema é o egoísmo, querendo ser o centro e senhor de tudo. Esse egoísmo inchado se torna orgulho. E o que nos trouxe a prisão na carne foi justamente a rebeldia. Então, em nós seres humanos, temos principalmente o egoísmo, o orgulho e a rebeldia. 3 matrizes que nós devemos trabalhar por enfraquecer mais e mais. Porque se a gente for querer eliminar de uma vez, não tem como. É como uma árvore. Você não pode derrubar o tronco, cortar o tronco, porque ele nasce de novo. Mas se você for cortando as micro-raízes e as raízes, ela deixa de se alimentar e morre naturalmente. Assim são os nossos defeitos. Basicamente esses 3: egoísmo, orgulho e rebeldia. No livro Sistema, Petzold continua: não foi uma queda em sentido espacial, mas demolição de valores, inversão de qualidades, descida de dimensões. Ou seja, a contração de tudo isso através de uma progressiva inversão de valores positivos e originários, até estarem todos transformados em sentido negativo. Esta queda significa transformar gradativamente todo o sistema em antissistema. Antissistema é esse nosso mundo material, vibracional. Sistema é o que dizemos como céu, paraíso. É a unidade em Deus, é o mundo intrínseco, mundo interior. Nós estamos em perfeita ligação com Deus. A descida foi gradual e se prolongou até atingir a profundidade do abismo, representada pela completa inversão de valores, ponto em que o sistema, com todas as suas qualidades, resultou completamente invertido. No antissistema, com as qualidades opostas, nesse trajeto a luz se foi ofuscando até se tornar treva completa. O conhecimento se tornou ignorância, a liberdade do espírito se tornou escravidão na matéria, a felicidade se tornou dor, a vida se transformou em morte, o bem em mal. A ordem orgânica no sistema, em sua completa inversão do polo oposto do ser, no fundo da descida, no completo caos do antissistema. Nesse corpo aqui, nós estamos determinados a dormir, a nos alimentarmos. Isso é o determinismo, quer dizer, perda da liberdade. Acabou o tempo? Continua Petzold. Pode então dizer-se que a desordem da queda ocorreu ordenadamente, ou seja, sempre contida dentro dos limites estabelecidos pela lei, que permaneceu sempre senhora do fenômeno. Esse jamais lhe escapou das mãos, tendo sempre permanecido submisso sob o seu controle. O que vê na queda uma imperfeição inadmissível na perfeição do sistema, não compreenderam que se trata de uma imperfeição contida no âmbito da perfeição, regulada e dominada por este. Isto é lógico, pois na queda toda a nossa rebeldia se manifesta num campo de ordem, que é Deus imanente. Então tudo que nós fazemos se desenvolve e retorna a nós. O universo é curvo, o tempo é curvo, tudo volta a nós. Se nós agimos no bem, o bem se desenvolve, se harmoniza com tudo que lhe é afim e volta em nosso benefício. Isso é algo maravilhoso. Mas se nós agimos no mal, o mal se desenvolve, se harmoniza com tudo que lhe é afim e volta a nós engrandecido em nosso malefício. Se nós pararmos para pensar e tomarmos ciência dessa realidade, nós nos esforçamos mais e mais para só fazer o bem. Porque esse é todo o segredo, toda a lei se resume no nosso nível de vida em fazer o bem. No livro Deus e o Universo ainda, Petzold continua: o fundamental motivo psicológico de desordem continua vivo em nossa forma mental. Todos compreendemos o que representa a lei, o que seria lógico, justo e útil segui-la, quer no interesse coletivo, quer no individual. E é importante lembrar que quem faz o bem a alguém
o faz antes a si mesmo. Da mesma forma, quem faz o mal a alguém, o faz antes a si mesmo. Porque o mal que você fez a alguém vai atingir esse alguém se ele for merecedor, mas vai se desenvolver e retornar a nós engrandecido. Porque a cada segundo o nosso pensamento dá em torno de 6 ou 7 voltas em torno da Terra. E nessas voltas ele se harmoniza com tudo que está naquela mesma frequência e volta, teoricamente, para nos destruir. Essa destruição não ocorre porque a misericórdia divina absorve a reação da nossa ação e a proporciona para que nós sejamos educados e não destruídos. Mas a dor está sempre presente no corrigindo. Apesar disso, sentimos a tentação de rebelar-nos, de ludibriá-la, procurando atalhos que, por via mais breve, nos conduzam aonde desejamos chegar. Mas, ainda aqui, sem dúvida, obedecemos a uma lei da vida, a lei do mínimo esforço, que deve ser seguida com inteligência, levando em linha de conta a estrutura do sistema em que tudo, eu sou, só se valoriza em função do eu sou centro Deus. Então é importante nós termos a consciência de que do eu sou, mas do eu sou em Deus, harmonizado com a lei divina, que esse é a realidade da vida. E assim, com o primeiro anjo rebelde, o homem odierno, centralizado, egoísta de todo o seu eu, preocupado somente com o triunfo próprio, separadamente realiza o mesmo processo de reviravolta do sistema, com a consequente inversão de si mesmo, terminando nas mortes, das guerras, na destruição e da dor. Sem tomar ciência que toda dor que você causa é uma dor que retorna a você. Para finalizar, somos assim levados a nos valorizar como eus independentes e não como eu em função orgânica do todo. É a exata repetição da primeira revolta. E nós fazemos isso a todo momento. É importante nós termos ciência que nós somos um eu em Deus. Porque Deus está dentro de cada um de nós, está fora de cada um de nós e está entre cada um de nós. É preciso ter ciência disso e nos unirmos no amor divino. Paz, bem, alegria no Senhor.